Olá, feliz dia! Maravilhosos filhos de Deus, sejam bem-vindos ao novo caminho mais iluminado. Está no ar o programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Nossa mensagem de hoje erguerá a sua estima e porá novo brilho em seu olhar. Aguarde e comprove, Deus está à sua procura, deixe que Ele com certeza o encontre. Sempre no mês de abril, milhares de pessoas se dirigem à Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, a 70 quilômetros da capital do estado de São Paulo, para orarem juntos em memória de pessoas queridas que já partiram deste mundo. Porém, tanto o saudável lutador como o débil doente são sombras que aparecem pela reação do sensibilizador e não são a realidade. É a festividade do Santuário Roso do Brasil. Esse ato de amor é de vital importância para o fortalecimento dos laços familiares, bem como para a consolidação da prosperidade, da saúde e da harmonia na vida de todos aqueles que participam do seu lar. Venha para a 58ª festividade do Santuário Roso do Brasil e 30ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e Angola, dia 13 de abril, das 9 às 14h30. Manifeste seu sentimento de gratidão por meio da oração e do preenchimento com carinho dos registros espirituais para aqueles que lhe antecederam e que foram fundamentais para que lhe fosse dada a vida. Informe-se 0800 770 2600, 0 operadora 11 5074 4180 ou pelo site www.sni.org.br/roso. Vivifique o seu amor através desse ato e ilumine sua vida e de toda a sua família com as bênçãos dos seus antepassados. Muitos querem chegar a um outro lugar, mas não se movem emocionalmente. Desejam ser aprovados, mas não sabem criticar. Procuram por saúde, mas só nutrem os sentimentos de doenças, de raiva, de irritação e da tristeza. Em nossa mensagem de agora, aprenda a tornar coerentes os seus desejos e as suas atitudes mentais. Imperdível. Olá, você que está em casa nos assistindo no programa Aceite ou Noie na TV, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, e hoje falaremos de um assunto bastante importante que é como reverenciar os nossos queridos antepassados. E a propósito, trouxemos o livro Melhore Seu Destino Orando pelos Nossos Antepassados, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, fundador da Aceite ou Noie. Algumas pessoas pensam, morreu, acabou. Ou morreu, vai para um panelão aguardar um dia do juízo final para depois todos nós renascermos. Nós, na Aceite ou Noie, temos um outro conceito, um outro entendimento. Acreditamos que a vida seja originária de uma única fonte, e essa fonte é chamada Deus. E todos nós somos seus filhos maravilhosos. E cada um de nós, como filhos de Deus que somos, possuímos os nossos talentos, nossa capacidade e a nossa missão nesse mundo. E essa missão não se conclui em apenas uma passagem. Então nós temos inúmeras oportunidades de, neste mundo ou em outros planos dimensionais, podermos alcançar um estágio cada vez mais elevado de iluminação. E, após a morte do corpo físico, nós vamos para o chamado mundo espiritual. E vamos falar hoje sobre essa relação entre o nosso mundo e o mundo espiritual. Se observarem a capa desse livro maravilhoso, Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados, verão que na capa dele há uma árvore, uma imagem de uma árvore frondosa, maravilhosa, com muitas flores, folhas, e se olhar bem, até enxergamos frutos. Essa árvore frondosa, toda carregada, ela está sustentada por um tronco firme e no solo nós temos aqui a superfície. O que não dá para enxergar é o que está embaixo do subsolo, ou embaixo da terra. É o que nós também vivenciamos na nossa vida. Ou seja, todos nós pertencemos a esta parte da árvore. Nossos pais são o tronco,
nós somos os galhos, nossos filhos são as flores, os frutos dessa árvore maravilhosa. Isso que nós enxergamos, que nós percebemos através dos nossos 5 sentidos. O que nós não enxergamos está embaixo, no caso da ilustração, da terra, que são as raízes. E as raízes, na nossa vida, constituem através dos nossos antepassados. Então, geralmente, as famílias japonesas, elas têm o costume de cultuar ou orar pelos seus antepassados. Já os ocidentais não têm esse costume pela formação cristã. E por essa formação, não há a crença na continuidade da vida após a morte física, a não ser pelo plano divino. Nós entendemos na Seicho Noye que, após a morte do corpo físico, o seu espírito não desaparece, mas sim ele é guindado a um outro plano dimensional, e nesse plano dimensional, que nós chamamos de mundo espiritual, ele se adapta de acordo com os seus méritos e de acordo com a sua autoanálise a um determinado nível. E nesse nível em que ele se aloca, ele continua o aprendizado na sua vida. Então, mesmo no mundo espiritual, ele continua desenvolvendo-se, continua aprendendo, continua os seus estudos, para que, numa próxima reencarnação, ele aqui vindo possa desenvolver outros novos estudos. E assim, a vida continua até o momento em que a alma individual se conscientiza plenamente de que não é matéria, de que não é fenômeno, mas sim é a própria essência ou a própria vida de Deus. A isso chamamos de evolução espiritual. Você que está em casa aí, sentado no seu sofá, deitado na sua cama ou esparramado no seu puff, deve estar pensando: mas isso tudo é uma conversa do imaginário, porque a pessoa morre, desaparece. A esse respeito, quando orientei uma reunião de crianças na regional Santo Amaro, um abraço a todos vocês de Santo Amaro e das regionais vizinhas, Jabaquara, Rio Bonito, Interlagos, Lapa, Pinheiros, um abraço a todos vocês. Bom, quando eu estava orientando crianças da reunião de crianças da Seicho em Santo Amaro, uma delas perguntou: quando morre, desaparece, como é que faz? Eu falei assim: você já viajou de carro? Sim. Já pegou uma estrada até Santos? Sim. Tem a serra, não tem? Tem. Olha para o carro da frente. Você vai olhando o carro da frente, vai acompanhando, de repente tem uma curva e você não enxerga mais o carro da frente. É verdade. O carro caiu do barranco? O carro desapareceu? Não. Ele continua na estrada. Só que, por feita a curva antes, você não viu. Mas depois de o seu carro fazer a curva, você vai voltar a enxergá-lo. Assim, é a explicação que eu dei para as crianças a respeito da morte do corpo. Ou seja, apesar de não enxergarmos com os nossos olhos carnais, a vida continua e o aprendizado também. E aqui, então, no livro Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados, o professor Taniguchi diz o seguinte: dedicar orações mentalmente e por meio de cerimônias. Existem 2 maneiras de dedicar orações às almas dos falecidos: mentalmente e por meio de cerimônias realizadas em templos ou diante de oratórios, em conformidade com o ritual de cada religião. Dedicar orações mentalmente é entrar em contato com os espíritos por meio de vibrações mentais. Concentrando a mente, deve-se transmitir a eles a verdade que o homem, no que concerne à imagem verdadeira, é perfeito, sem aflições nem doenças, e assim eliminar-lhes as angústias com vibrações mentais purificadoras. Você, no seu dia a dia atribulado, nos seus afazeres, com certeza deve por várias vezes ter tido a sensação de: puxa, minha avó, puxa, meu bisavô ou meu pai falecido, parece que eu senti alguma coisa dele, parece que eu sonhei com ele ou pensei nele. Toda vez que acontece isso, na realidade, é o seu antepassado pedindo uma oração. Então, nesse momento, você pode, de uma maneira até informal, no seu trajeto para o trabalho, no seu local de estudo ou em casa, você pode fechar seus olhos e mentalmente pensar no nome desse seu antepassado com muito carinho, muita gratidão e enviar-lhe vibrações de que: fulano, você é filho de Deus perfeito, você não é matéria, é espírito e é espírito de origem divina,
portanto, a sua vida é a vida de Deus. Você é maravilhoso. Obrigado por tudo que você fez para que a vida de Deus chegasse até mim. Deus te abençoe e te oriente. E, se possível, pegue uma sutra da Seichonoye e ofereça a leitura dessa sutra sagrada da Seichonoye para esse ente falecido. Nós temos várias práticas na Seichonoye e, por exemplo, a leitura diária da Sutra Shuknek da Verdade ou Sutra Palavras do Anjo aos nossos queridos antepassados. É uma prática muito importante, muito salutar, porque pode ser que algum antepassado nosso, que não tenha conhecido a verdade da vida e por essa razão tenha vivido em ilusão e falecido com mágoa, com tristeza, ou até com ódio na sua mente, ainda esteja no plano espiritual apegado a esses maus sentimentos ou a essas ilusões. E do plano espiritual em que ele estiver, com a mente ainda apegada, ele estará impossibilitado de alcançar patamares mais elevados de aprendizado e evolução. Então, nessa hora, ele começa a vibrar pedindo orações. E há uma lei mental que diz: semelhante atrai semelhante. E se você estiver com a mente contrariada, a mente desnorteada ou triste, você pode sintonizar a vibração mental daquele ente falecido e com isso você também se influenciar e perder um pouquinho do seu ânimo. Então, é importante que você, que está aí e tem o contato com a filosofia da Seichonoye e sabe da importância que a oração tem para os nossos antepassados, porque assim como o arroz e feijão é o nosso alimento diário, a oração é o alimento dos espíritos. Por isso, quando você se dedica a oferecer uma leitura de sutra sagrada diariamente aos seus antepassados, com carinho, não por obrigação, mas com carinho, com uma dedicação, meia hora bastam para você ler a sutra sagrada, e você oferece a leitura da sutra para os seus antepassados, com certeza, recebendo as palavras da verdade da vida, onde estiverem, esses espíritos terão a consciência de que não são mais matéria, e portanto não há por que ter apego a alguma coisa que deixaram nesse mundo. E com isso, as suas mentes se desprenderão do apego à matéria, eles ascenderão a patamares mais elevados e assim se tornarão almas mais felizes. Estando em níveis mais elevados, esses espíritos antepassados passarão a nos orientar com mais propriedade, passarão a nos orientar com muito mais sabedoria. Todos nós temos o chamado anjo da guarda, o espírito protetor, e com certeza um desses espíritos antepassados está com a missão de ser o nosso espírito protetor, ou num jargão cristão, anjo da guarda. Pois bem, se o nosso anjo da guarda estiver bem orientado, bem consciente da sua missão espiritual, com certeza o sussurro que vem na nossa mente, na forma de inspiração, de boa orientação, nos levará aos acertos da vida diária. Então, se nós queremos ter uma vida cada vez mais feliz, próspera e saudável, é fundamental que nós saibamos ouvir esses sussurros ou essas inspirações que, via de regra, são orientações do nosso anjo da guarda ou chamado espírito protetor, que, regra geral, é alguma alma de um antepassado nosso que está zelando e orando por todos nós. No plano espiritual, de uma forma didática, bem didática, nós temos 3 planos. O plano do desejo, onde estão os espíritos ainda não conscientes da verdade da vida e, portanto, apegados à matéria, como está na Sutra Sagrada, Shuknek da Verdade, espíritos que não têm coração e sofrem doenças cardíacas, que não têm estômago e sofrem doenças gástricas. Tudo isso é ilusão. Então, há espíritos que já deixaram esse mundo, abandonaram o seu uniforme chamado corpo carnal e já estão com a mente no mundo espiritual. E esses espíritos que mantêm ainda o apego à matéria têm a ilusão de que estão vivendo nesse mundo. Mas como não podem satisfazer-se com as coisas materiais, eles sofrem por muitas carências. E esse sofrimento os faz permanecer num plano inferior, chamado plano do desejo. Ao receberem orações, ao tomarem conhecimento da verdade da vida, esses espíritos deixam seus apegos e passam a se conscientizar dessa verdade, de que o homem é filho de Deus perfeito e Deus é amor.
E com isso, esses espíritos evoluem e deixam do desejo e passam ao plano do sublime, onde estão os espíritos já conscientes da verdade, de que não são carne, de que não são matéria, mas são espírito. E esses espíritos do plano do sublime, eles começam a nos orientar de uma forma mais segura, nos indicando o melhor caminho. Tem um relato de um amigo nosso, que é preletor da Seitonoye, que quando casou, fez o exame pré-natal, o pré-nupcial, na época chamava-se, e o diagnóstico era que ele, marido, não poderia gerar filhos, porque o número de espermatozoides era inferior ao mínimo necessário para a fecundação. Diante desse diagnóstico do médico, ele pensou, puxa, então, se vai casar não vai ter filho, qual é o significado do casamento? Ele pensou e ficou um pouco triste. Mas aí o preletor da Seitonoye, colega dele, falou assim, se você conheceu a sua noiva, se resolveram se casar, se são da Seitonoye e querem ter filhos, nada lhes faltará. Deus vai prover a sua casa com muitos filhos. Aí esse preletor falou assim, você tem razão. Tudo que eu estudei na Seitonoye, você está dizendo agora, é verdade. Então, eles se casaram, foram para a lua de mel. Na época, o lugar mais desejado para a lua de mel chamava-se Poços de Caldas. Lá tinha um hotel cujo dono era japonês, e Hotel Miami. E naquele hotel de Poços de Caldas, todos os casais japoneses vão passar a lua de mel lá. E eles foram lá, e na noite de núpcias, segundo o relato do casal, eles, antes de qualquer coisa, de aproveitar o chamado bem bom do casamento, eles realizaram juntos a meditação Shin-Sokan e leram a Sutra Sagrada em homenagem aos seus antepassados. Por quê? Num plano dimensional, cada dimensão tem a sua vibração e a força que faz a vibração movimentar-se. E essa força chamamos de leis. E no plano espiritual, nós temos a força das leis espirituais. E uma dessas leis é a lei da perpetuação da espécie, em que os antepassados de uma família colaboram, orientam para que esse casal, essa família, continue existindo. Ou seja, que o casal tenha descendentes. E ao realizar a sutra em homenagem aos antepassados, os antepassados dessas duas famílias que se uniram em uma só, orientaram bem o casal. Resultado, para um casal que não podia ter nenhum filho, tiveram 5 filhos. Então, vejam vocês a grandiosidade do amor de Deus que possibilita o que nós chamamos de milagres na vida. Na realidade, milagre não existe. Por quê? Se você vive de maneira natural e normal na sua vida, como filho de Deus, tudo é possível na sua vida. Milagre seria o excepcional. Ficar doente, ficar pobre, viver em desarmonia. Isso seria um milagre, porque isso não é natural ao Filho de Deus. Então, se nós tivermos essa postura de acreditarmos que somos todos filhos de Deus, com certeza somente coisas boas virão ao nosso encontro. Então, de acordo com o relato desse nosso amigo preletor, Seitonoye, nós percebemos que até mesmo a medicina dizendo uma coisa contra, isso pode ser superado pela força do amor. Nesse caso, o que aconteceu foi que ele leu a sutra, os antepassados se elevaram cada vez mais, graças a esse amor desse jovem casal, e passaram a orientar para que tivessem filhos. Então, esses espíritos que nos orientam, que encaminham a nossa vida para o bem, para o futuro bom, para o sucesso, para a harmonia, a prosperidade, eles estão nesse plano chamado plano do sublime. E há um estágio superior que chamamos de mundo espiritual transcendental, em que estão os espíritos que já compreenderam que são vida, que são espíritos, mas que não mais apegados a questões pessoais, já passaram a ocupar outras missões, outros cargos importantes no mundo espiritual, ao ponto de não mais orientar somente a sua família, mas passam a orientar a humanidade. São chamados líderes espirituais que estão nos orientando, nos indicando o caminho da evolução de toda a humanidade. Pois bem, não sei em que plano espiritual estão os seus antepassados, e nem sei se já reencarnaram após 50 anos ou não,
Não importa. O que importa é que você, de onde está e como está, tem a grande oportunidade de oferecer para os seus antepassados um caminho maravilhoso e pleno de progresso espiritual através da leitura da Sutra Sagrada para cada um deles. Isso deve ser feito diariamente, num horário pré-determinado, porque no mundo espiritual eles também têm os seus afazeres. Não dá para você ler hoje às 6 da manhã, amanhã está com sono, lê às 10, depois de manhã esquece porque está correndo para não perder o ônibus. Enfim, escolha um horário determinado e procure cumpri-lo diariamente. Ah, mas tem que orar todos os dias, Carlos? Por obrigação, não. Na Seita no Ie nós temos um mandamento ditado pelo mestre fundador Masaru Taniguchi de que, em relação à homenagem ao antepassado, não existe o tem que ser assim. Então, se você puder, se você se disciplinar, faça a oração no mesmo horário todos os dias, com amor, nada de, antepassados, eu vou orar para vocês, mas em troca, vê se me ajuda a arrumar um bom emprego. Também não. Tá? Não condicione a sua oração a uma necessidade que você tem nesse momento. A oração tem que ser feita com total desprendimento. Então, ofereça a oração com amor, com muita gratidão, porque através dos antepassados é que você existe nesse mundo. Não fossem eles, você não existiria nesta vida. Então, tenha muita gratidão. E tenha muita postura dócil em relação ao antepassado. Tem pessoas que têm um conhecimento espiritualista e que toda hora estão vinculando problemas aos antepassados. A pessoa está lá, tem um problema financeiro, antepassado. Tem um acidente, antepassado. Como se os antepassados trabalhassem contra a gente de modo algum, gente. Os antepassados nos amam, porque são o caminho pelo qual a vida de Deus chegou até nós. Então, se, porventura, a sua vida parece curva de rio, em que só para tranqueira hoje, não tenha dúvidas que isso é consequência da sua postura mental. Ou seja, que na composição do seu destino, o seu livre-arbítrio está mal focado. Mude a mente. Seja mais alegre, mais otimista, mais positivo. Agora, em relação aos antepassados, saiba que eles sempre querem o nosso bem. Então, de maneira alguma, tenha a ideia equivocada de achar que problemas surgem em decorrência do apego ou da aflição de algum antepassado. Não tenha esse tipo de pensamento. Por isso, tenha por eles somente alegria. Tenha por eles somente amor, somente gratidão. Se você gostaria de fazer a sua homenagem ao antepassado, mas não sabe como proceder, pegue nosso site www.sni.org.br e lá você vai ter vários ícones, tem uma coluna de atividades da Seita no Ie, você vai ver lá práticas, cerimônias da Seita no Ie, vai ver lá homenagens aos antepassados, vai ter um histórico de como se faz a oração aos antepassados. E nós temos na programação das nossas sede central, das regionais e das associações locais também cerimônias em homenagem aos antepassados, que é o segundo item de oferecimento das orações através de cerimônias. Então, nesses locais se realizam cerimônias de homenagem aos antepassados, em que são oferecidas orações, leitura de sutra, em que são registrados os nomes dos familiares em registros espirituais, em papéis, que pode ser colocado ou o nome de uma pessoa individualmente, de um antepassado individual, ou o nome dos antepassados por família. E esses registros espirituais, eles são extremidades de um evento maior, um evento que acontece todos os anos na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seita no Ie, em Biúna, São Paulo. Nós temos na área da academia um santuário chamado Santuário Hozo, da Arca Sagrada, ou Arca do Tesouro. E diante desse Santuário Hozo, nós realizamos no mês de abril uma cerimônia maravilhosa de homenagem aos antepassados e às almas dos anjinhos abortados. Então, você pode procurar numa sede da Seita no Ie esses registros espirituais, você pode oferecer orações aos seus antepassados. Pessoas solteiras terão sempre 2 raízes,
ou seja, a família do pai e da mãe. Se você é casado, terá 4, que é seu pai e da sua mãe, sobrenome de solteiros, e do seu sogro e sogra, sobrenomes de solteiros. Então terão 4 raízes, tá certo? E você vai então escrever o nome dessas famílias nesses registros espirituais que serão encaminhados à Academia de Ibiúna, e no mês de abril será realizada a cerimônia maravilhosa, para a qual você que está aí já está convidado a participar. Põe na sua agenda, desde já, e espero encontrar você orando conosco nessa cerimônia maravilhosa em homenagem aos nossos antepassados queridos. Muito obrigado pela atenção, felicidades, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Aos domingos, junto de sua família, participe de uma reunião que dura cerca de 2 horas, mas cuja energia positiva o acompanha pela semana toda. No nosso website www.sni.org.br/DSNI, se informe se acontece aí perto de sua casa o Domingo da Seite Noye, das 9 às 11 horas da manhã. A entrada é franca e a alegria é abundante. Você é envolto por uma atmosfera de alto astral desde a sua chegada, recepcionada com sorrisos e reverências, é cercado de pessoas bondosas, tem à disposição palestrantes que transmitem grande sabedoria aplicável no cotidiano e muito mais. Aprenda a utilizar sua mente e o poder da palavra para melhorar a sua vida e compreenda mais acerca da sua essência de Filho de Deus. É só participar do Domingo da Seite Noye, com certeza a felicidade de portas abertas para você. E contagiou-nos de esperança e paz o programa Seite Noye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Quem ora se alegre, quem se alegra traz sorte. Torne-se um sortudo agora mesmo em nosso momento de oração. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Um abraço do tamanho do mundo para você e sua família. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.